Bem-vindos de volta ao Função Nerd, eu sou Samuel Freire, Rafael Tavares, Adriano Sapão. e hoje nós estamos o quê? Comemorando o quê? Comemorando o quê? brindando. Tintim, tintim, tintim. Boa cerveja romulana pra vocês, meu amigo. 50 anos de Star Trek, meu amigo. E pra gente aproveitar ao máximo disso, faremos o diagnóstico de Star Trek Sem Fronteiras com spoilers. Vamos falar à vontade. Avisado, viu, meu amigo? É com spoilers, mas fiquem ligados que vem muita coisa boa aí. Titi. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations. To boldly go where no one has gone before. É isso aí. Diagnóstico de Star Trek, meu amigo, com spoilers. Vamos falar à vontade. Vamos brindar toda essa festa de Star Trek. 50 anos de Star Trek. Vou começar logo falando do já é de praxe, vocês já me conhecem. Eu adorei o filme, cara. Eu gostei muito do filme. Pra mim teve a dose certa de ação, a dose certa de um bom roteiro. Isso só merece uma coisa. Um bom gole Star Trek. Eita, Romulana já é forte, meu amigo. Romulana cola. Eita, os pedaços de carne, não? Bem, o filme já começa, né, com uma cena inusitada, não é isso? A questão do capitão, tem a questão do diplomata, não é isso? Diplomacia que ele tem que lidar com isso, ele tenta. Ele tenta. Quando eu vi no filme, eu achei... quando eu vi no filme, eu fiquei um pouco assim, me lembrou muito a série animada, cara. Porque nós temos aqueles personagens de animação, né, aqueles alienígenas lá, tem uma pitada de humor, isso que a gente que surpreende e tudo mais, a gente tá com expectativa referente a uma coisa. Um ser grandioso. Isso, quando vai ver, né? É estranho. Por isso que ele até fala assim, sei lá, que o inimigo quer cozinhar eles, né? Quer comer eles, porque ele, o que fica sem entender, depois vê que eles são uns tiragostozinhos, né? Realmente. E tudo mais. Mas me lembrou a questão da série animada, porque nós não temos tradição em Star Trek em ter criaturas, né? Sempre são humanoides, atores com próteses, né? Tudo mais. Aquilo me chamou a atenção. Mas o que mais me pegou mesmo foi que nos dois filmes anteriores nós tivemos cenas de ação na abertura que chamavam a atenção. Né? Tivemos a morte do pai do Kirk, não é isso? Contra aquela nave romulana gigante. E no anterior não foi bem uma cena de ação. Teve uma correria e tudo mais, mas teve a Enterprise emergindo do mar, surpreendendo os nativos daquele planeta, né? Tem aquele elemento. Sempre era uma cena de muito impacto. Isso, né? Perfeitamente. Esse filme não teve isso. Já comecei assim um pouco. Aí ele já engata num clima mais. Mas eu gostei. Mais ameno. Mas eu achei muito engraçado, né? Porque o ator que faz o Kirk, né? Ah, com certeza. Chris Pine. Isso, ele tem que ter estudado Shatner. o Shatner, né? De todo jeito, porque ele ficou canastrão igual o Shatner, né, cara? Mas eu gostei dessa mudança de início, Rafael. Pra quebrar, né? Quebrar, justamente. Não ficar uma coisa padrão, não ficar um James Bond. Todo início do filme tem que ter uma. Não, eu uma sei. cena Eu me mirabolante. refiro ao fato de que ela foi uma cenazinha sutil, de certa forma, comparada com as anteriores, para depois você já ter aquela cena que foi muito bem feita, mas de uma certa melancolia da tripulação tá já acostumada, cansada, enfadada da rotina de 3 anos no espaço. Somente o Kirk, né? Aquele é o principal desse momento. Aquela cena que ele vê as roupas, os uniformes dele enfileirados, todos idênticos, você dá uma certa agonia, você se projeta no personagem, já. né? Você se O que escolher, né? Tudo aquilo ali foi muito bem visto, só que eu achei que se a cena inicial tivesse tido mais um impacto um pouquinho maior, tinha balanceado melhor. Tinha balanceado melhor. Não quer dizer que foi ruim, não estou dizendo que foi insatisfatório, estou dizendo que poderia ter sido mais
satisfatório. Certo, é isso aí. E cara, isso é legal, né? Mostrar que eles já estão numa missão com quase 3 anos de duração, já passando da metade de todo o tempo da missão. E realmente eles já estão desgastados, né? Eles achavam que ia tirar umas férias em Yorktown, uma estação espacial futurista grandiosa. A gente se orgulha do ser humano. Aí você vê realmente todo o poder da federação, né? O que o ser humano podia ser, né, meu amigo? Pode ser ainda, né? Mas sabe a união dos povos, né? Utopia. Mas, cara, é isso aí. A parte seguinte, que eles são chamados para uma missão, e o que parecia ser uma missão fácil, de um resgate, se torna uma destruição gigantesca da Enterprise. Eu tive uma sensação... Cilada, Bina. Eu tive uma sensação que foi muito rápido, né? Teve esse momento inicial. Acelerado. Aí depois, eles mal chegaram na estação espacial, já tinha que sair, né? Talvez fosse interessante mostrar um pouquinho da relação dos personagens. A única relação que apareceu foi do Sulu com o marido dele, né? Isso, foi rápido. Foi rápido e é o roteirista, né? É o roteirista. Roteirista, né? Justamente, um dos roteiristas. Isso. Aí nós vamos, mas em compensação, apesar de já ser um pouco atropelado, mas você já tem essa ameaça diferenciada que surge, detona a Enterprise. Acabou-se. De forma que a Enterprise já foi destruída no cinema, tudo Sim, mais, claro. Mas nunca dessa forma, né? De forma inusitada, diferente. Inusitada e tão bem elaborada e orquestrada. Orquestrada, eles iam nos pontos. Quando eles tentaram um revide, não fazia efeito nenhum as armas da Enterprise. Os propulsores já tinham ido embora. Aí eles tentaram entrar em velocidade de dobra, eles atacaram os propulsores. Isso. Foram muito Porque perfeitos. era uma ameaça que não tinha sido antecipada. A nave não estava esperando, né? Não era o padrão de inimigo que a frota encontra, né? Que é os Klingons com as naves também com armamento assemelhado, né, e defesa também, os Romulanos e por aí vai. Os escudos não fez efeito nenhum. Foi legal, cara. Eu achei legal aquela sequência que eles passam pela nébula e pela nebulosa. Todo aquele efeito dos... Parece um corpo só, uma unidade, né, que... se chocando os asteroides, muito legal. Isso com um efeito sonoro do cinema dá uma imersão muito grande, muito bem feito. Assisti no IMAX e foi algo sensacional. Maravilhoso. Aí voltamos... Não tem como dormir nessa parte. Não tem como dormir. Não, né? Tem perigo. Voltamos para essa cena de destruição. O capitão e toda a tropa não quer em momento nenhum abandonar a nave. Eles ficam tentando ao máximo alternativas para salvar. Só no último momento é que eles realmente... Não, agora tem que salvar a tripulação, a nave já manda evacuar, né, cara? Mas anteriormente a isso nós temos já a entrada do vilão em cena, que foi uma entrada teatral, legal, porque ele finca, né, a nave dele com os demais, as séculas dentro, de armadura. Só que ela se abre para ele entrar em cena e ela abre os outros que estão fazendo guarda lá, nem se mexe, cara. Já estão esperando. Foi teatral, foi bacana. E o que eu achei legal também, que eu observei, é que logo nessa fase inicial do filme, nós já temos o confronto do vilão com o herói, né, digamos assim, o protagonista, o Capitão Kirk. Ou seja, e o vilão tinha conhecimento já do Kirk. O Kirk não tinha dele. Conhecimento do vilão. Aí, ou seja, que normalmente esse embate herói e vilão fica do meio pro fim, né? No terceiro ato, né? Agora não, isso aí não, você já tem o vilão lá, o Crown, né? Erguendo o Kirk pelo pescoço, aquela coisa toda, jogando, e aí a nave chacoalha, eles desembola e se embola de novo, é uma coisa bem... E eu achei legal, cara, tem muita referência, você vê o quão bom a época que a gente vive. Star Trek serve de referência para muita coisa, sempre se viu e sempre se virá. Mas você vê o quão bom, como uma série dessa consagrada também pega referência de outras fontes muito boas. Você vê as armaduras dos inimigos lá, lembra muito Halo, cara, lembra muito Mass Effect, jogos modernos que influenciam o cinema cada vez mais. Que na minha opinião isso foi um ponto positivo que o Justin Lin trouxe. Muito bem feito, cara. E que eu acho que era para ser mais explorado nos filmes, cara. Certeza. Porque os games dão banho em muitos aspectos, em termos de história, em termos de efeitos, sacadas, né? As aberturas dos games, isso, aquilo, a história. E também esses elementos, né? Pensar essas sacadas que dão toda uma dimensão a mais. E depois dessa sequência toda de destruição enquanto o vilão, eles caem lá num planeta
do vilão propriamente dito. Dentro da nebulosa, né? Dentro da nebulosa, porque eles não conseguem ter comunicação com o resto da frota, devido à interferência da nebulosa e outras interferências locais lá, porque é usado um maquinário, vou logo dar um passo à frente, de uma antiga nave da frota que caiu nesse planeta, né? Depois a gente vai dar mais detalhes. Mas eu achei legal essa questão de você ser aprisionado, quase toda a tripulação, né? E ficar, um pouco clichê, né? Só os principais conseguiram ficar livre, né? Mas eu achei legal, cada um... Dois são capturados, no caso o Sulu e a Uhura, né? Mas eles dão um jeito de escapar da detenção. Do covil lá. Do covil, assim, mas não necessariamente da base do vilão, né? Não consegue a fuga por total. Isso, por total, isso. E é legal que nesse momento eles se separam, bem dizer, em duplas. Isso. A não ser o Scott que fica sozinho que e depois ele consegue a dupla dele. Vai o McCoy e o Spock para um lado, o Kirk e o Chekhov para outro, a Uhura e o Sulu estão lá presos, preso, e o Scott cai num torpedo, ele usa um torpedo para fuga, muito legal essa cena. Ele chegando a destruir o planeta lá e no momento final ele tem que dar isso já foi visto no trailer, muito legal essa cena. Senão cai no precipício. Quase cai. Quase cai. E quando ele está explorando o planeta, chegam 3... É legal, essas figuras de Star Trek são muito legal. 3 mafiosos locais, não dá muito detalhes não, mas a gente supõe que é um grupo de bandidos lá, cada um com a sua caracterização. E ele já está ali em apuros quando surge essa figura cheia de recursos, guerreira, de arte marcial. Né? Se mostra guerreira. Que é a nova, futuramente nova integrante, né? Esperamos isso, a Jayla, né? Porque ela casou muito bem com a dinâmica da equipe. Talvez ela fique até no lugar do Chekhov, né? Quem sabe? Antecipado isso. Quem sabe? Ela entende muito de engenharia, né? Parece que já é algo da espécie dela, ela tem um olhar clínico para tudo. Essa parte, você estava mencionando a questão das equipes, né, que se dividiram e tudo mais. Eu achei que o filme perdeu um pouquinho de leve o ritmo nesse momento e me remeteu a Star Trek Insurreição, o nono filme, em que eles também têm uma coisa de resgatar pessoas, no caso eram os colonos de um planeta. Esse aqui foi tem bem, a própria né? tripulação, né? Ficou um pouco parecido, teve um gostinho. Dá pra pensar uma série de coisinhas referentes a outros filmes desse filme de Star Trek, isso. Mas mesmo assim, mesmo com essa quebra, eu gostei do ritmo não, que é necessário, era só talvez alguma ideiazinha ou outra para temperar melhor, mas tranquilo. A batalha, o Kirk acaba descobrindo, porque eles vão nessa missão porque tem uma figura alienígena lá que faz um pedido de socorro. E depois ele descobre que essa figura na verdade tinha sido enviada pelo vilão. E ele consegue desmascarar ela usando um recurso. Foi bem interessante. Isso a inteligência, né? Com certeza. Isso até me lembra 2 pontos. A questão, primeiro, que a gente não mencionou, quando ele estava na Yorktown, na estação, ele revela para um almirante lá, creio que seja um almirante, ela lá, que está pensando, está enfadado e tudo mais, quer sair, quer virar um almirante... chefe, vice-almirante, isso, o termo é esse. E no caso ele, ou seja, algo que surpreende, porque nós temos o Kirk no primeiro filme afoito, garotão, querendo ser o cara. No segundo ele está curtindo tanto ser capitão que ele nem tem dificuldade de cumprir as regras da frota, como a primeira diretriz, né? Ele está curtindo mesmo. E nesse, 3 anos depois, você já tem um cara mais maduro, mais sereno, influenciado também pela idade, a questão do pai que morreu, ele está ficando um ano mais velho que o pai dele, que, né, na ocasião quando morreu, tudo isso reflete no personagem, ou seja, tem um amadurecimento, um crescimento, você pode ver dessa forma. E essa sacada dele perceber, ter o tino para perceber a traidora, né, ele joga, ele vai com ela, até ela demonstrar, ela cair na casca de banana, né, o Chekhov até pergunta, capitão, como é que você percebeu isso? Em que momento você percebeu? Ele disse, não, acho que eu tenho um tino para perceber essas coisas. Ele já tá... perigo. É, tino, aí quando eu perigo, bufa, você vai na armadilha. Isso, perfeitamente. Mas mostra essa coisa do personagem. E o que é legal também é que a gente vê isso em outros também no filme. A Uhura foi extremamente corajosa também na hora que ela vai separar a sessão disco, que ela se sacrifica, digamos assim, porque se o vilão quisesse teria matado ela, né? Ela para salvar o Kirk e o sessão disco, né? O restinho do pescoço da nave, né? Ela que faz a separação, né? Faz a separação e ela fica a mercê
do vilão. Ou seja, altamente corajosa. Certeza. Né? Muito e legal. também tem outro momento posterior que a gente vai chegar lá, que ela usa a audição dela fantástica, né? Que é uma das qualidades dela, né? Como linguística e tudo mais, que elas reconhecem idiomas e tons de voz e tudo mais, ela que mata uma charada fundamental pro filme. Daqui a pouco a gente entra Isso. mais em detalhe. E cara, é legal isso. Cada eu volto a falar que nessa hora que eles se separam, essa separação é pensada, cada um vai ter uma função, que futuramente eles vão ter que se juntar e cada um vai trazer o que foi conseguido nessa separação. O Scott consegue a Jayla, né? Que por si apresenta a nave que eles vão usar para a fuga do planeta. A Uhura e o Sulu estão lá na prisão, mas vão ter um papel essencial. O McCoy e o Spock estão se aventurando pelo planeta. O Spock muito ferido, machucado. É isso que eu acho legal. O Magro mostrou para ele, né, que além de ser médico futuro, né, ele se também nos materiais antigos, sim, né? ele se... Os recursos dele, né? É legal aquela cena que ele usa uma espécie de arma alienígena, e o que foi legal é isso, que não é uma arma que ele costuma usar. Ele improvisou com uma arma que ele não conhecia. Cauterizou o ferimento do... Quebrou a arma, flamejou uma espécie de lança e cauterizou a ferida do Spock. Muito legal, e ele tem uma piada nessa hora, né? Esses resgates, cara, essa interação me puxou pro filme. Com as belas sequências de ação que houve, eu fui conquistado pelo filme, gostei muito do filme, cara. Com relação ao vilão, né, nós temos características dele que não foram esmiuçadas, nós descobrimos até um certo poder dele de sugar energia vital, né, dos seres vivos. E isso aí ficou meio... não foi aprofundado, não foi aprofundado, ficou até um pouco contraditório, que quanto mais ele absorve, a ideia até porque ele pegou a tripulação foi para se alimentar, não é isso? A ideia, mas não ficou bem claro isso, qual o interesse dele ter a tripulação. Essa foi uma coisa mal explorada no roteiro. Deixou de forma superficial, não compromete. Né? Eu acho que poderia dar um tempinho, um gostinho mais. Então, a explicação que essa nave que eles usam de fuga já está nesse planeta há muito tempo, há vários anos. E a gente vai logo entrar já que já falou o vilão. O vilão foi o antigo capitão de mais de 100 anos dessa nave. USS Franklin. E à medida que ele foi lutando pela vida no planeta, a tripulação dele morre, ele foi se modificando e ele utilizando o recurso que lá ele descobriu um recurso de prolongar a vida, que era isso que mexia com o transmutável. E para prolongar a vida ele tinha que sugar a vida dos outros. Aí, cara, ele tá destruído, né? Ele tá destruído, não o psicológico, está abalado. Ele quer porque quer destruir a federação, ele quer porque quer voltar uma espécie de vingança. Tá uma loucura, né? Que é típica da Enterprise, do filme, né? O vilão enlouquece, né? E quer matar o psicótico. Em vários episódios da série clássica tinha um capitão de outra nave que ele enlouquecia para acontecer um fenômeno, uma coisa assim, e ele era o responsável, pirava na parte. E ele quer mostrar que o que traz força não é a união que a federação prega. Não é isso. O que traz força é batalha. Ele foi um herói porque ele participou de batalha, participou das guerras comunanas. Ele era um guerreiro e ele quer que isso tudo retorne. Ele estava se sentindo inútil e foi abandonado pela frota, pelo pensamento dele, e ele enlouqueceu. Então virou esse vilão grotesco. Pronto, aí em determinado ponto do filme nós temos a Uhura e o Kirk nessa nave, a USS Franklin, né, que é da época. Eles já conseguem uma fuga sensacional do planeta, né? Conseguem ativar a nave. Isso, perfeitamente. E muito engraçado também, né? Aí nessa hora Seu Sulu, logo que você quiser, e a bicha caindo no precipício. Você vê quanto o Sulu é macho, penetrado mesmo, um piloto mesmo de primeira. macho, rapaz. O interessante é isso, porque as naves, digamos, antigas, predecessoras, elas eram construídas e lançadas do espaço, elas não tinham propulsão para sair com a Enterprise moderna. Enterprise moderna, do tempo deles, né? Isso. Por isso eles têm que pegar no tranco, literalmente. E tem a queda do precipício, que é essa cena, é muito legal essa cena. Mas aí é isso, depois que eles conseguem a fuga, o vilão... Acidentalmente eles pegam esse gancho, né? Eles estão passando por uma sala que tem uma transmissão de um diário antigo, né, na tela. A Uhura de ouvido saca a voz de uma das pessoas que estão festejando nessa tela e ela sabe que é o vilão. Porque ele fala tem um momento que ele tem um discurso para ela que a frota chegou no limite da fronteira.
E agora a fronteira está reagindo, está empurrando de volta. E ela, com essa palavra fronteira, ela vai usando recursos ela é metalinguística, né? Ela vai usando de ouvido ela já pegou o tom da voz dele, né? Reconhecido. É o Edson, que era o capitão da... Ela reconhece. É ele. É ele. E nesse momento ele já está indo atacar Yorktown. E aí nós temos uma característica de Star Trek que é muito legal, porque você tem um grupo de humanos, eles não têm superpoderes, eles não são heróis, super-heróis, né? São agentes treinados. São agentes treinados, são caras de elite lá, de certa forma, com qualidade naquilo que fazem, né? Aí você tem um destaque da Uhura nesse sentido, tem um capitão líder, né? Você tem um Spock científico, o Dr. Marco é o melhor que faz, e por aí você tem essa equipe que salva o mundo, salva o dia, né? Salvou esse planeta artificial. E é legal a sequência do... É a parte mais fantasiosa, digamos assim, que foge dos padrões de Star Trek, mas eu achei legal. Eles usam, para destruir, eles descobrem que as naves que destruíram a Enterprise são drones. Eles recebem sinais do líder, que é na nave do Krall, e eles se movimentam de acordo com esses sinais, como se fossem umas abelhas. E eles descobrem que um sinal de rádio, um sinal de VHF é capaz de ter uma reação em cadeia para destruir tudo. Aí aqui nós levamos a outra característica do Star Trek também, que é aquela coisa. Você está em desvantagem, você está com uma carroça, digamos assim, na nave deles comparado com a Enterprise que eles tinham e com o poderio do inimigo, até porque o poderio do inimigo destruiu a Enterprise do presente atual, deles, avançada, quanto mais essa nave modelo bem mais antigo. Aí o que é que eles usam? O recurso? A inteligência. Né? A humanidade vence com a inteligência. Com a ciência e tudo mais. E é legal essa música, eles usaram a música do primeiro filme dessa nova trilogia, que é Sabotagem, do Beastie Boys. E casa bem, porque o que é que eles estão fazendo? Sabotando os inimigos. Casou melhor nesse filme do que no primeiro. Essa tem até, como é que eu vou dizer, um motivo, né? Através da música que é liberada a reação em cadeia lá. Tanto que eles fazem a brincadeira que é clássica, né? Música clássica, né? Música clássica, muito legal. Depois de toda essa reação em cadeia de destruir as naves inimigas, só restam 3 naves, que é justamente onde está o vilão, e eles já chegam em Yorktown. Tem umas sequências muito legais lá, eles entrando nos túneis com submerso, que o teto é de água, é muito bem bolado. Toda a sequência é muito bonita, essa parte da Yorktown é fantástico mesmo. E tem uma batalha, a gente já vê o vilão quase voltando para a forma humana, ainda com as sequelas, mas voltando a ser humano. E a batalha do final do Kirk com o Krall lá, e o Kirk disposto a se sacrificar, né? O que é legal também essa questão da luta, porque Star Trek sempre teve uma dificuldade, tinha poucos recursos. Quando fazia uma cena de gravidade zero, sempre não funcionava muito bem. Essa aí até que ficou legal, porque é difícil gravar, né? Pessoas flutuando, aquela coisa toda, emular isso em estúdio, né? Não é fácil. Mas eu senti já que nesse momento final, o que eu lamentei foi que a ideia de grupo que o filme todinho traz, nesse aí fica muito considerado no Kirk. É a figura do herói, né? É a figura do herói. Podia ter tido os outros meio que caindo ao longo do caminho final, e o Kirk desse o arremate final, né? Mas você vê que mesmo com essa figura de herói, no final ele depende do Spock e do McCoy para acessar aquela parte foi linda, aquela parte foi fantástica. Ele se sacrificou e já ia ser sugado para o espaço. Nós temos o Kirk nessa cena final, todo herói lá, mas com um discurso muito bonito, se contrapondo ao vilão. Legal. Não é isso que até o vilão fala, revoltado: eu fui um soldado e eu lutei na guerra Zindi, na guerra Romulana, e depois disso a Federação fez se sentar à mesa com os inimigos. Aí o Kirk muito sabiamente diz: mas se a gente não der esse passo adiante, promovendo a paz, ficar constantemente tendo as mesmas lutas, cara, não vai pra frente. A questão da jornada é justamente isso, é prosperidade, não é isso? Justamente, é um mundo que tá tudo a mil maravilha. O ser humano já, não só o ser humano, várias raças da Federação já conquistou tudo que deseja, né, cara? Agora é só o conhecimento, a busca do conhecimento. Isso. Pra que guerra, né? O vilão ia usar uma arma, aquelas armas mirabolantes que às vezes colocam no cinema, né? Me lembrou muito a Matéria Vermelha do primeiro filme, é uma coisa muito sutil, mas que capaz de... Tu mencionou o éter do filme do Thor. Thor lembra 2, aquela coisa... Né? Que faz... O Thor pelo menos tem o lado mais do fantástico. Magia, né? Esse aí é um uma arma pequeno que faz... Justamente, ele fala que é uma arma... Bio... Só destrói matéria orgânica. Isso.
Mas eu digo assim, é uma arma que já está no espaço, é como se fosse um artefato histórico, algo de Ele muito menciona, poder. né? Algo Não, de ele, muito poder. ele menciona que o povo daquele planeta que ele lá estava, né, tinha feito essa arma, mas depois a desfez e jogou no espaço porque eles não tinham mais como controlá-la. Essa arma foi o motivo que o vilão atraiu a Enterprise. Ele queria pôr a mão nessa arma, porque ia ser arma de destruição em massa. E ele vê isso de uma forma poética, porque está sendo trazido pela Federação, pela frota, não é isso? Pela frota. A peça que faltava para o plano maligno, destruidor em larga escala, que ele, na loucura dele, né, ele queria implementar. Não passa essa ameaça. É mostrado em determinado momento o poder dela, que ela só destrói matéria orgânica, mas você não foi bem executado, você não sente a ameaça ali. Você sabe que vai ser resolvido. Você não tem aquela... É verdade, de fato. Não tem perdas nenhuma, a não ser uma vida na demonstração da arma, mas o resto... Não tem o peso mesmo do alcance que poderia nada. ter. Mas, cara, tirando todos esses pontos que... Não, sempre tem uma coisinha ou outra, mas o filme... Você vai ter. Meu amigo, o filme ele fantástico. prende, a imersão é grande. O Josh Lin acertou a mão. O que era temerário do início, ser um Velozes e Furiosos no espaço, não, cara, ele acertou a mão. Ele falava que era fã de Star Trek, né? Cresceu assistindo. A gente sabe que isso às vezes pode ter muito marketing de diretor, né? Mas não, ele acertou. O Simon Pegg, pra mim, teve uma importante participação nesse filme. Ele conseguiu dar um roteiro satisfatório. Não vou dizer o melhor roteiro, mas satisfatório. E com isso, pra mim, até agora, com a safra de filmes que a gente está tendo esse ano, é o melhor filme do ano. Pra mim, ainda não acabou o ano, mas pra mim é o melhor. Nós sofremos um pouquinho, né? No começo do Sofremos ano. um pouquinho, não só no começo do ano, tivemos agora o Esquadrão Suicida também. Capitão América Guerra Civil deu uma levantada porque aquela coisa... Mas não é nada Não é demais. nada excepcional, é mais o que me pegou no Capitão América Guerra Civil foi trazer na ação a essência dos quadrinhos, você vê aquelas coisas mirabolantes. Mas o Star Trek poderia ter sido melhor pelo peso de 50 anos da franquia. Dava pra ser melhor. Mas a gente sabe também que o filme foi feito, de certa forma, com muitos atropelos em função de alcançar essa data, certo? E o pior de todos os problemas foi a questão do marketing. Né? Errou total. Prejudicou o filme muito. Parece até que cabeças vão rolar nessa parte de marketing da empresa, porque eles estão. Até porque muitas vezes a Paramount diz que a joia de ouro deles é Star Trek. E é porque pra faz muito dinheiro, tá há chefe. 50 anos, cara. Star Trek, cara, é pra ser série de filmes, pra gerar filmes derivados, ter filme de Star Trek frequentemente, cara. Você ter uma nave paralela da Federação, ou mostrar um povo diferente, os Klingons, sei lá, homens, né? Uma coisa... Você já imaginou, assim, Star Trek é muito voltado, a essência dela, esse lado da inteligência, da ficção. Mas se eles pegassem e criassem uma parte militar, tá certo que no contexto é desnecessário, mas se tivesse uma ameaça que esse grupo só age assim, era legal, cara. Tivemos alguns dessas coisas nas séries e tudo mais. Justamente porque não seria a série principal, você dava espaço para acontecer esse tipo de roteiro. Um filme de ação uma mesmo. coisa que eu sempre quis, né, de ver Star Trek, porque como os filmes de heróis da Marvel faz? Pega um filme, o Soldado Invernal, um filme de super-herói, mas com uma pegada de espião. Legal, é isso? Justamente. O Homem-Formiga é um filme de herói com uma pegada de fuga, ação furtiva, fuga né? de prisão, né? Coisa assim, nesse sentido. Poxa, o Star Trek fosse um filme de guerra, cara. Eu sempre quis ver os Klingons sendo brutos mesmo numa guerra mesmo. Realmente a gente vê explorar dessas guerras romulanas e outras. Cara, muito legal. Guerra-domínio, Guerra Zindi, que é mencionado no filme. Já pensou? O filme é ótimo, pessoal. Claro, mas na condição de fã, e com base no que eu tinha visto no trailer, sempre quer mais, tinha extrapolado um pouco mais, tinha pensado umas coisas de viagem, não viagem no tempo, mas de distúrbio temporal, umas coisas assim, que eu acho que seria aí o gancho para aquilo que eu quero fazer um adendo. Opa! Adendo. Começa que é a questão das homenagens. A homenagem primeiramente pro Spock, né? O antigo Leonard Nimoy, né? Que aparece aí lá o Spock novo, né? Abrindo a caixa. Não, inicialmente ele tem o conhecimento que da morte. Isso reflete no... A morte do embaixador Spock. E isso reflete na percepção do personagem
com relação ao futuro que ele quer seguir na Exato. Ele Enterprise. fica abalado, sabe? Ele quer voltar pra Nova Vulcano, né? Isso, para assumir, Pra assumir o papel do Spock velho, né? Isso. Continuar com a missão do Spock. No começo do filme que ele recebe a luz da morte, né? Aparece a plaquinha com a data de nascimento e a data da morte. 2200 E vai pedrada, né? E no final, quando ele abre a caixa, né? Tem os pertences e tem a foto da Tripulação tripulação clássica. clássica. Cara. Ali Lindo. é pra você chorar. É. Né? E eles já tudo já de idade avançada. Já nos filmes. É o filme já. Eu acredito que Muito, tenha sido cara. o terceiro ou quarto filme. Acho que foi. o terceiro. Né? Esse fanservice, esses Muito bem-vindo. cara, essas nuances aí que agrada o fã. Mas o que seria melhor ainda é ter um videozinho do Shatner, Shatner, Kirk primordial, né? Poxa, Kirk filho. primordial. É pra aparecer, né, cara? Pois é, Quem cara. sabe, cara, vamos tocar rapidinho um ponto. Infelizmente, essa questão do market falho que a gente falou, esse espaçamento de datas de lançamento de um Isso. país para o outro, tá interferindo na bilheteria do filme. Mas a gente sabe, a China já está sendo considerado salvador de vários filmes aí. Esperamos que salve Star Trek. E tem o quarto, quinto, sexto, e vem uma sequência. O elenco é novo, né, cara? Dá pra fazer muita E coisa. falando ainda das homenagens, né? A homenagem ao Chekhov, né? Com certeza. No finalzinho o Kirk falando, Ao né, ator. no aniversário Foi dele. uma homenagem acidental. Acidental, que era pra ser Né? pro Spock, né? Isso que ele fala aos ausentes Aos e olha ausentes. praticamente direto Direto pro pro ator. Chekhov, Pro Chekhov. Mas voltando, quem sabe futuramente a gente não possa ver o William Shatner fazendo, apesar da idade avançada já, né? Ele já Mas que sobrevive até lá. Ele é durão, né? Olha, é só músculos. com participação, cara, era muito legal, cara, pra mostrar cada vez mais realmente principalmente com a série agora, que existe agora um multiverso também em Star Trek. Existem duas linhas de tempo. Aí mostrando a figura do Kirk tendo que aconselhar ou tendo que ajudar o Kirk da linha Kelvin. Seria muito legal, cara. A gente Sem falar que é uma homenagem para um grande ator que também que merece. que ajudou a sedimentar e consolidar Star Trek. Que merece. Né? Canastrão, mas porém, o ator. Não, mas ele casou perfeitamente Claro, com o Kirk, canastrão né? total, E né? assim como o Leonardo Nimoy, depois do Spock, Kirk é fundamental. Imagino eu que com a ausência do Nimoy agora, não desmerecendo o William Claro. Shatner, claro, não é isso. É porque agora eles vão ter mais espaço, né, de usar essa figura. Eu não sei se eles vão querer usar realmente. Eu não sei se eles querem desvencilhar. Eu acho que é uma mas- burrice em não usarem, né? Mas eu torço pra isso. Uma participação, cara. Uma cena. Como foi o Só ele Spock. passando, seu. Não, eles chegando e conversando, eles debatendo Querer algo. olhar 43 dele, né? Era muito engraçado. Esse filme eu achava que tem uma distorção temporal, porque esse planeta, o trailer dava a entender que tinha um mistério, a Jayla no trailer falava, eu Era. sei porque é que vocês estão aqui. Era só um recurso holográfico, É. né? E é isso aí, galera. Você vê o quanto dá pra se tirar de Star Trek. A gente podia ainda passar aqui 2 horas falando desse filme. 3, de 4. um único filme, meu amigo. Vá ao cinema, aproveite, assista no IMAX, meu amigo. Dê essa oportunidade de Star Trek. Vale muito a pena, não é Um pouco. adendo, não. agora vai dar adendo Ah, para sim. o Coquinho pra mim, por favor. Vai. Pega só adendo. O cuco tá fraco. Esse coco tá. É porque eu vou sapão. É como você vê um mulando, você tá assim, seu coco. Né? Quem puder, assista a série clássica, assista a nova geração, assista todos que puder do Star Trek. Né? Vale muito a pena. Vale muito a pena, você não vai perder sua hora. Não, pelo né? contrário. Você tem São que horas conhecer. bem absorvidas. Porque pode ser que você tenha um gene latente. Ah, Exatamente. certeza. Você é novo nerd, meu amigo. Consuma isso pra você ver a maravilha que é Star Trek. Assista esse filme novo. Se maravilhe com a tecnologia moderna, mas vá consultar, consumir O a conteúdo. série clássica, com certeza. Eles não tinham os recursos que Que hoje tem, né? hoje tá a ponta É mais do efeito computador. especial que efeito especial, né? Mas encanta pelos atores, né? Pelas atores, o interpretações, Histórias histórias muito bem maravilhosas. contadas, né? Muito bem feitas, né? Menos de ficção científica e todo o paralelo que é feito com a realidade, seja preconceito, seja religião. E é um prepulsor, todos esses né? aspectos. E é isso aí, meu amigo, para você não perder nada desses debates, dessa conversa, você participar com a gente, vai lá, ó, inscreva-se no canal, mande seu comentário, dê um joinha no vídeo lá, compartilhe o nosso canal, nós precisamos da ajuda de vocês. Mostre isso aqui para alguns amigos, 5 amiguinhos nerds aí, compartilhe a nerdice
para todo o Brasil, todo o Nordeste, meu amigo. E não deixe também de entrar na nossa página do Facebook, dar uma curtida, compartilha. Fique ligado nas postagens da página lá, porque essa é a nossa função, meu amigo, levar a nerdice até você. Função nerd, Shazam! Espaço, a fronteira final. Já quebrei uma, galera. Sem beber. Pra você ver como a cerveja romulana é poderosa. Mais tarde eu apanho na mulher, viu? O cara não tem tomou ainda. E já tá quebrando as coisas em casa. Holanda. Mais tarde eu apanho. Pra que foi inventar isso? Você tem essa voz, né? Mas Isso. é E outros foram muitos. Pois é, isso. Foi um sapão. Eu sou né? Chat, Kik né? primordial, né? Poxa Kik vida. primordial. Que primordial, né? Teve... Os caras Que porra é estão tudo funkeiro hoje. Que primordial, né? Kirk, mano. Kirk! Capitão Kirk! James T. T-Beresky. Ué. O Kirk primordial. Ele acertou o Kirk, Vai mas gaguejando Primordial.